Olá pessoal, eu sou o Thiago Chalassa e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês 9 passos para você se tornar um bom fotógrafo. Vamos lá? A verdadeira maneira para crescer como fotógrafo é se dedicar e mergulhar nesse aprendizado de forma consistente. Paixão, diversão são as chaves para se tornar um excelente profissional. Bom, dito isto, existem muitas coisas que você pode considerar para progredir nessa jornada da maneira mais eficaz possível. Se eu fosse começar tudo de novo, esse é o passo a passo que eu teria seguido. Bom, vamos falar de parte técnica. Olhe para a luz quando você começa a fotografar. Parece óbvio dizer que aprender a manusear a câmera é o primeiro passo lógico, mas pensar dessa maneira pode realmente confundir você. A câmera, gente, é apenas uma ferramenta que tem a capacidade de gravar luz. Quando você vai a um lugar para fotografar, a primeira coisa que você deve pensar é na luz e não na câmera. Que horas são? Qual é a intensidade da luz, qual é a direção que ela está vindo, se está sol, se está nublado, se a luz é suave ou se ela faz contraste. O sol está na frente ou está atrás de você? Onde estão as fontes de luzes artificiais e que cores essas luzes emitem? Essa é a primeira coisa que um fotógrafo experiente vai procurar toda vez que começar a fotografar. Estará sempre atento em relação a isso. E eles fazem isso por uma razão. A luz afeta como eles fotografam e as configurações que eles usam. Mesmo uma ligeira mudança na direção da luz, da fonte de luz, pode mudar completamente a aparência da imagem. Você não pode aprender a usar a câmera corretamente se não entender a luz primeiro. 2. Aprendendo as configurações da sua câmera. Bom, depois de avaliar a luz e o ambiente e descobrir como você deseja que a imagem seja, aí sim você começa a pensar nas configurações da câmera. Por exemplo, você deseja que o máximo possível da imagem seja nítida ou deseja aquele bokeh, aquele efeito bokeh no segundo plano? Você deseja ampliar e dar uma aparência compacta à imagem? Você pode preferir usar uma lente normal ou uma lente grande angular? O que você prefere? Você quer que a imagem tenha um tom mais claro ou um lance mais sombrio? Nesse momento você altera as configurações para poder obter o efeito desejado. Parece muito trabalho apenas para tirar uma única foto. E de fato é. No entanto, se você começar a fotografar dessa maneira, eventualmente se tornará parte da sua natureza. É como aprender, gente, a andar de bicicleta ou dirigir um carro. Fazer isso da maneira correta pode parecer estranho no começo, mas eventualmente ocorrerá de maneira natural e rápida. E você ficará muito melhor por ter passado um tempo se concentrando nisso. Tire a câmera do modo automático e experimente os modos prioridade de velocidade, prioridade de abertura ou o modo manual, que é o que eu mais aconselho. Vai ser um pouco mais complicado fotografar dessa forma, mas você vai ter um controle muito melhor sobre os recursos que a câmera oferece. Experimenta usar zoom diferente na lente, com diferentes aberturas e velocidade do obturador. Experimente diferentes ISOs para ver a aparência do grão digital, o ruído. Não tenha medo de aumentar seu ISO quando estiver em locais mais escuros. Muita gente tem medo disso. Quando você for visualizar suas fotos depois, nos programas de edição como Lightroom, amplia os detalhes e vê como é que as configurações alteram a aparência das suas imagens. 3. Composição e forma. Agora é hora de pensar em composição. Eu gosto de pensar, gente, em composição dessa forma. Se eu fizesse uma impressão maior da minha foto e a colocasse na parede e um amigo a visse pela primeira vez, por onde ele começaria a passar os olhos e como se moveriam pela imagem? Onde estão os elementos mais importantes? Qual é a relação do assunto principal com o pano de fundo? A regra dos terços é melhor aqui ou é melhor centralizar o assunto principal? Existem formas interessantes na imagem. As bordas da imagem parecem boas e evitam que os olhos dos espectadores que estão vendo a imagem se afastem da composição. Existe um primeiro plano, um meio plano e um plano de fundo na imagem? A imagem precisa de fato disso. A diferença entre uma imagem decente e uma ótima imagem pode estar nesses pequenos detalhes. Essa é outra ideia que pode parecer avassaladora a princípio, mas que chegará a você de forma mais natural, quanto mais você prestar atenção nela. 4. Cor. A cor, ou a falta dela, é um elemento muito importante na fotografia. Olhe para uma paleta de cores e estude como as cores funcionam juntas. O que as cores diferentes representam? As cores são adicionadas à imagem ou estão prejudicando ela? Eu gosto de criar a imagem com muita ou também pouca saturação, depende da situação. E essa é uma das primeiras perguntas que eu penso quando eu estou editando, se vai ter muita ou pouca saturação.
Qual é a característica da cor da luz? É fria ou quente? Os tons de cores que compõem a imagem a deixam mais agradável ou está prejudicando a imagem? Nas configurações da câmera e também durante a edição, brinque um pouquinho com a temperatura da cor para ver se você gosta de uma imagem mais quente ou mais fria. Tire a saturação ou adicione um pouco para ver se você gosta também do resultado. Para realizar um trabalho de cores de qualidade, verifique se é um bom monitor recentemente corrigido. Todo o seu trabalho vai ser inútil, gente, se o seu monitor mostrar cores diferentes do arquivo da impressão final. 5. Aprenda o Lightroom. A edição é de vital importância para desenvolver sua visão e se tornar um bom fotógrafo. Sugiro usar o Lightroom, porque é o padrão do setor e funciona muito bem para a maioria dos fotógrafos. Procure fotografar no formato RAW para você obter o máximo de flexibilidade e qualidade de suas imagens e explorar todas as configurações de desenvolvimento RAW. Tente recriar a aparência de outros fotógrafos para ter uma ideia de como a edição foi feita. Seja diligente ao organizar seu arquivo. Um pouco de tempo gasto cada vez que você carrega as imagens poupa muito tempo no futuro. Marque com estrela suas boas imagens. O Lightroom permite de 1 a 5 estrelas, se você quiser organizar assim, para que sejam fáceis de encontrar posteriormente. Visualizar seu trabalho dessa maneira organizada vai te ajudar a desenvolver suas habilidades muito mais rapidamente do que se você tiver um arquivo meio confuso. 6. Imprimir. A maioria das pessoas hoje em dia não imprime mais fotos como faziam antigamente, mas ter uma de suas melhores fotos, bem grandona, pendurada numa parede ou compondo o álbum é algo bonito de se ver. Mas há outro aspecto no qual você deve imprimir. Uma boa é ver como suas imagens ficam em um monitor, mas é uma experiência completamente diferente você vê-la num formato final impresso. Isso permite que você veja como a luz, a cor e as configurações da câmera afetam a imagem final. Você vai aprender muito sobre fotografar imprimindo suas melhores fotos. Agora vamos falar sobre desenvolver a sua voz e seu estilo na fotografia. Depois de aprender todas essas etapas iniciais, você vai poder tirar ótimas fotos já, acredito. Tecnicamente, você já sabe o que está fazendo. Suas impressões ficaram boas e são bem compostas. Mas o que vem depois? O próximo passo é descobrir como tirar fotografias únicas e que refletem seu estilo pessoal, que você tem desenvolvido com o passar do tempo. Para isso, eu aconselho você a fotografar em todo momento, toda hora, até mesmo naquelas situações cotidianas em que ninguém pensaria que daria uma boa foto. 7. O próprio ato de fotografar em qualquer momento, qualquer lugar. Os melhores fotógrafos podem tirar ótimas fotos nos lugares mais comuns. Pratique isso. Saia em qualquer lugar ou vá especificamente a um lugar que você acha terrível para se fazer um ensaio e descubra como tirar uma foto interessante por lá. Essa prática vai te ajudar muito no seu desenvolvimento. Você vai poder entender sobre as configurações da câmera em diferentes situações. 8. Busque inspiração. Uma das melhores maneiras de desenvolver sua própria voz e estilo é observar o trabalho dos outros. O Instagram é um ótimo lugar para ver fotografia de muitos fotógrafos mais conceituados do mundo. Estude as imagens, pense em como elas foram feitas e descubra o contexto por trás delas. Às vezes as imagens atingem você, conhecendo ou não o contexto por trás delas. Mas outras vezes pode ser importante aprender sobre o fotógrafo e a história que está por trás da imagem. Isso vai fazer você apreciar ainda mais o trabalho desses fotógrafos. Experimente os estilos diferentes dos fotógrafos que você gosta. Tente fotografar como eles para saber como eles fizeram e por que eles fizeram daquela forma. Escolha os elementos favoritos de diferentes fotógrafos e combine para criar seu próprio estilo. Uma das minhas maneiras favoritas para obter inspiração para as minhas fotos é assistindo a filmes, principalmente aqueles que concorreram ao Oscar de melhor fotografia. Essa prática pode melhorar ainda mais a sua maneira de compor uma imagem. 9. Desenvolva a sua própria voz na fotografia. Se você seguiu essas etapas, a sua voz e o seu estilo se desenvolverão naturalmente ao longo do tempo. Pense nisso e preste atenção à medida que avança, mas não precisa forçar. Deixe chegar até você com o tempo naturalmente. Você pode aprender a usar sua câmera bem rápido, mas não pode se tornar um bom fotógrafo da noite para o dia. Invista tempo e tente melhorar um pouco a cada dia e você vai fazer grandes progressos ao longo de alguns anos. E aí, você consegue seguir essas etapas? Você tem outras coisas que gostaria de adicionar como parte do processo de aprendizado e crescimento? Compartilhe suas ideias nos comentários aqui embaixo.